Opa, e aí, tudo bem? Beleza? Tudo em paz? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse nosso querido canal do YouTube, o Filosofia, nosso canal de política, de filosofia, sociologia, história, tá? Canal preferido de Galãs Feios, o canal preferido de Tiago Santinelli, tá? Agradeço aí a vocês por sempre estarem me apoiando, tá bom? Agradeço também aos novos inscritos aí. Essa semana nós ganhamos aí 60 novos adeptos aí do Filosofia. Assim que eu cumpri aí uma certa meta imposta pelo YouTube, de alguns vídeos aí, né, por semana, de algumas horas aí de exibição, eu vou criar aí o nosso clube do canal aí, como é que chama mesmo? Não é Apoia-se, tem um outro nome, Seja Membro, tá? E aí no Seja Membro a gente vai aí ter algumas exclusividades aí, um clube do livro, né? Leitura comentada, umas aulas aí online de filosofia, tá bom? E de ciências políticas também, tá? Espero que vocês gostem também. E a gente está aqui para falar da guerra do Irã, né? Não é da guerra do Irã, é da invasão do Irã pelos Estados Unidos e pelo Estado assassino de Israel, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, ó. O capitalismo, ele gera disputas por mercados, por matérias-primas, por rotas e territórios. Isso nos é mostrado desde do neocolonialismo de 1885 ali no Congresso de Berlim, no qual as potências europeias, com a consolidação do capitalismo industrial no século XIX, ao final do século XIX elas foram promover ali uma divisão dos territórios da África e da Ásia em busca de matéria-prima e em busca de mercado consumidor, né? Evidentemente. Mas o que tem acontecido aí na guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã é uma coisa mais profunda, vamos pensar, né? Nós temos aí um motivo interessante, assim, um dado interessante, melhor dizendo, não é um motivo, mas é um dado interessante, que é o seguinte: desde que essa guerra começou, a busca, né, a pesquisa pela figura do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, na lista de Epstein, a busca por isso diminuiu cerca de 95% na internet, entendeu? Então, assim, a gente sabe muito bem que essa guerra, ela vai tirar o foco dessa lista, ela vai tirar o foco desse acontecimento, que a gente sabe, né, que o Trump está envolvido até o pescoço numa exploração sexual de menores, você entendeu? E a busca por isso estava abalando, né, evidentemente, a popularidade dele, e poderia levá-lo ao impeachment, né, porque é uma coisa que ia mobilizar muito a opinião pública ali estadunidense. E o fato dele ter iniciado a guerra dá um respiro, percebe? Tenta manter um pouco desse capital político dele, que está bem capenga, para que ele possa tentar a reeleição. E você também tem um outro fator quando você analisa essa conjuntura, tá? Que é o seguinte, ó. Estados Unidos, cara, é um império que está em queda, né? É um império que está em declínio. E esse império que está caindo, tá? Afinal de contas, o que tem sido mostrado pra gente é que você tem ali, pega, por exemplo, a capital mundial do sem-teto, hoje em dia é Los Angeles, né? Então é onde o capitalismo deu muito certo, onde as pessoas falam, né? Você vê aí, né, nesses podcasts da vida, vários coaches de finanças ou especialistas em absolutamente nada, defendendo os Estados Unidos com unhas e dentes e dizendo que lá o sistema capitalista deu certo. Se tivesse dado certo, na verdade deu certo para pouquíssima gente, para meia dúzia de bilionários, né? E Donald Trump é um deles. O Trump nunca foi um estadista, ele sempre foi um bilionário, entendeu? Um bilionário que chega ao poder com aquela fórmula de ser um outsider da política, né? Um cara de fora, um cara que não fazia parte da política, e ele, na condição de empresário, ele ganha espaço porque a galera abraçou essa narrativa. Vamos colocar alguém que é de fora, alguém que não é do jogo político tradicional, porque ele vai mudar esse país.
E aí vem aquela coisa do Faça a América Grande de Novo, Make America Great Again, né? Que se torna o slogan dele. Um outro camarada que foi eleito também sob essas condições, trajado de ser alguém de fora, um outsider da política, foi o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Apesar dele ter sido deputado por quase 30 anos no Congresso, ele veio com essa ideia de que ele era o antissistema, né? De que ele era o sujeito que não fazia parte do jogo político tradicional, vamos mudar tudo isso que está aí, né? Era o que ele dizia lá em 2018, mudar tudo isso que está aí, né? Não sei o que, né? Mas vamos mudar tudo isso que está aí, sendo que ele foi o cara que durante quase 30 anos ficou nesse sistema que ele queria mudar. Não só ele, né? Mas ele coloca os filhos na política também, percebe? Um enquanto deputado, o outro enquanto um senador, que agora é candidato a presidente em 2026, né? Que já é o cara que é escolhido pela mídia, né, pela grande mídia, pelas corporações, pela Faria Lima, pelo mercado financeiro, para fazer reforma previdenciária e reforma trabalhista e transformar isso daqui, né, numa Argentina, né, tal qual as reformas que o Milei está fazendo. Mas enfim, nosso foco aqui não é falar de Brasil, a gente fala disso num outro vídeo, que é a pinochetização do Brasil, a gente dá uma esclarecida nisso, né. O nosso foco aqui é falar dos Estados Unidos. E aí você pensa uma coisa, o Trump ele foi eleito pela primeira vez em 2016 e um dos caras que articulou essa possibilidade do Trump vir à tona e dele ser eleito foi um sujeito chamado Steve Bannon, né? E o Steve Bannon, ele percebeu o poder das redes sociais para você, né, eleger esses políticos não, né, eleger esses sujeitos históricos, porque querendo ou não o Trump é um sujeito histórico, eleger esses sujeitos tidos como outsiders, né, como gente de fora da política tradicional. Então o Facebook elege o Trump em 2016 e o WhatsApp elege o Jair Bolsonaro no Brasil em 2018, entendeu? A fórmula é muito parecida quando você analisa. Eu acho que uma coisa interessante para entender isso é você pensar naquele documentário O Dilema das Redes. Pensar como que os algoritmos nas redes sociais, eles vão criando assim narrativas, né? E vão aprisionando os usuários dentro dessas narrativas e fazendo com que a gente abrace determinados posicionamentos que não têm fundamentação histórica nem sociológica, mas que acabam se tornando a verdade, né? Ou a pós-verdade, percebe? Para usar um termo aí também que vale a pena a gente conversar. E aí é o seguinte, a gente tem uma questão do Donald Trump que, veja bem, Estados Unidos, como é um império que está em queda, e a crise está se alastrando, ao mesmo tempo que você tem a ascensão da China, que se torna uma ameaça a esse império norte-americano em queda, a popularidade do presidente Trump também ela não está muito boa dentre, né, a população em geral. Tá? Só naqueles estados mais assim, redneck mesmo, né? Aqueles estados mais, vamos pensar um termo aqui para gente, mais fanatizados em relação à figura dele. Seria o equivalente a você pensar no bolsonarismo em Santa Catarina, você entendeu? É você, de repente, pegar algum estado do sul dos Estados Unidos, tipo Arkansas, né? Ou até mesmo Oklahoma, né? E ver essa ligação que eles possuem com o trumpismo, né? Mas a popularidade dele não está muito boa, tá? E o que está acontecendo? Se estourar uma guerra civil naquele país, e está faltando isso daqui para estourar uma guerra civil nos Estados Unidos, haja visto, né, a atuação do ICE, a resposta dos Panteras Negras, o conflito que você está tendo entre essa polícia da imigração e os próprios cidadãos norte-americanos e tudo mais. Se estourar uma guerra civil naquele lugar, o Trump decreta estado de sítio e permanece no poder sem precisar convocar eleições, entendeu? Então, vai ser muito parecido com a manobra que ele tentou fazer quando ele conclamou os seus apoiadores a invadirem o Capitólio, né?
em janeiro de 2022, né? Janeiro de 2022, eu acredito que tenha sido, me desculpem. No Brasil foi em janeiro de 2023, né, que invadiram a Praça dos Três Poderes lá, que foi a versão tupiniquim da invasão do Capitólio, né? E o Donald Trump, como ele está com a popularidade em baixa, toda vez que você tem um presidente nos Estados Unidos que a popularidade dele não está muito considerável, o que ele faz? Ele arruma uma guerra, tá? E aí a popularidade acaba dando, né, um upgrade, aí para usar uma palavra gringa, acaba dando uma elevada, né? Foi assim com Richard Nixon, por exemplo, que ao ser eleito em 1968, ele intensificou os ataques ao Camboja e ao Vietnã, né? Foi assim com George Bush, que foi eleito e logo depois veio o atentado do 11 de setembro de 2001 e ele mete o país na guerra contra o Iraque em 2013, a popularidade dele também vai aumentar, né? Então é meio que um lugar comum dentre os líderes norte-americanos, dentre alguns presidentes dos Estados Unidos, né? Por mais que o Trump não seja um político de carreira, né? Ele é um bilionário que está no comando do país mais poderoso do mundo e ao mesmo tempo estava aí sendo alvo de investigação ou não necessariamente de investigação, mas estava sendo muito citado, está envolvido até o pescoço nessa lista. Na verdade, o Trump ele tá envolvidaço na lista do Epstein, e a partir do momento que tem um ataque ao Irã, você desvia, você tira o foco, né, dessa lista. Com apoio da colônia norte-americana no Oriente Médio, que é o Estado de Israel, né, que é um estado que foi concebido, que foi criado em 1946 ali para abrigar os judeus após a Segunda Guerra Mundial, que se torna, na verdade, quase que o 51º estado dos Estados Unidos, só que ali no Oriente Médio, né? E aí o que acaba acontecendo? Acabam atacando o Irã, acreditando que o Irã ia ceder rapidamente, só que o Irã tem resistido, né? Isso não sai na mídia, evidentemente, mas você teve recuo de porta-aviões, você teve derrubada de caças norte-americanos pelas forças iranianas, né? O Irã fechou o Estreito de Hormuz, né? Que é por onde passa 20% do petróleo mundial. E aí você pensa uma coisa, pelo Estreito de Hormuz passa 20% do petróleo mundial, tá? O estreito ele fica entre os Emirados Árabes Unidos e o Irã. E na parte mais estreita do estreito, né, você tem cerca de 3 quilômetros. Quando está passando um petroleiro e outro está subindo, eles têm que tomar cuidado para não se colidirem, né, para não entrarem para não bater um no outro, para não colidir, né? Tamanho é a estreiteza do estreito, percebe? Ali os 3 quilômetros. E é o que aconteceu, como eles fecham o Estreito de Hormuz, e os norte-americanos, o estadunidense médio, ele gosta de queimar petróleo, né, cara? Ele gosta de carro, entendeu? Aqueles carros, né, que a diesel, né, que queimam bastante petróleo e tudo mais, né? Então, o que acontece? Como isso ia afetar o mercado consumidor de combustíveis nos Estados Unidos e abalar ainda mais a popularidade do presidente Trump, ele tirou as sanções, cara, sobre o petróleo iraniano. Olha que interessante, porque você lembra do tarifaço que ele havia imposto antes? Uma das tarifas era sobre o petróleo do Irã, tá? E agora o que o presidente Trump fez? Ele tira as sanções e o Irã está vendendo petróleo para os Estados Unidos. Olha que loucura! Para que a popularidade dele não seja afetada pelo aumento no preço dos combustíveis. Porque qual é o intuito disso também? O Trump, ele tenta fazer duas coisas aqui. Primeiro, tirar o foco da lista de Epstein, onde ele está envolvidaço, né? Ele está até atolado até o pescoço naquela lista, e tentar também enfraquecer economicamente a China, numa espécie de, como se fosse, sei lá, o bloqueio continental imposto pelo Napoleão Bonaparte lá à Inglaterra em 1806, entendeu? Porque o que você faz? Quando você invade o Irã, você
proíbe, né, ou ao menos abala, diminui, né, melhor dizendo, as exportações de petróleo do Irã para a China. Quando você tira o presidente, né, o Maduro da Venezuela e proíbe a Venezuela de exportar petróleo também, você também tenta enfraquecer a China. Quando você ocupa as nações no entorno da China, o que você está tentando fazer? O que os Estados Unidos está tentando fazer? Está tentando enfraquecer a Rota da Seda, está tentando abalar a rota econômica, a rota comercial chinesa, já que não dá para invadir e ocupar a China militarmente, porque você está falando de uma nação, de uma potência militar gigantesca, que tem 60 ogivas nucleares e uma bomba de hidrogênio, né? Isso pelo menos é o que foi falado pelo Xi Jinping, né? O presidente chinês. Isso é o que a gente sabe, né? Porque deve ter mais coisas, evidentemente, nos bastidores, tá? Então, assim, o que é importante a gente pensar? Quando a gente fala sobre a guerra, né? A guerra ela não resolve contradições, né? A guerra é uma disputa por petróleo, por minérios, por rotas, por tecnologia e por finanças, entendeu? E essa disputa, elas são interesses da classe dominante e nunca do povo, né? Porque a guerra é uma máquina de matar o pobre, é uma máquina de moer pobre, uma máquina de matar o povo, para deixar a classe dominante cada vez mais rica, né? O Lenin tem uma frase interessante sobre a guerra, né? O Lenin fala assim, que a paz capitalista é uma trégua armada entre guerras, entendeu? Para a gente terminar essa conversa, ó, a frase do Lenin, a paz capitalista é uma trégua armada entre guerras. Tá? É isso. E se você gosta do Filosofia, aqui do nosso canal, siga lá também o nosso podcast no Spotify. Toda semana a gente tem um episódio novo lá. E aqui também a gente está fazendo de 1 a 2 vídeos por semana com o intuito de gerar mais engajamento, crescer esse canal, né? E a gente conseguir fazer aí um clube de membros e tudo mais, certo? A chave Pix do canal está aí também para quem quiser dar uma força, fazer qualquer colaboração para a gente manter o nosso trabalho, tá? Eu agradeço a sua presença, paciência e audiência. Deixa aí o seu like, se não gostou deixa o dislike também, porque afinal de contas isso aqui é uma democracia, né? E compartilha isso daí, reverbera para chegar em mais gente, porque conhecimento se multiplica dividindo, beleza? Obrigado, um abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.